Olá, boa noite. Começando o nosso Câmara Debate. O tema do programa de hoje é esporte. Vamos falar especificamente do nosso município de Balneário Camboriú. Como usar esta ferramenta tão importante no processo de inclusão social e todas as faixas etárias, desde a infância, adolescência e também na terceira idade. O Câmara Debate começa agora. E no programa de hoje eu recebo os vereadores Gelson Rodrigues, do PSB, e o vereador Walter Baldi, do PTB. Primeiramente, vereadores, obrigado por estar aqui. Boa noite, vereador Gelson, tudo bem? Boa noite, Lacerda. Boa noite a todos que nos assistem pelo Câmara Debate. É um prazer novamente estar participando desse importante programa, né, onde vamos debater na noite de hoje a questão do esporte, que precisamos sim incentivar mais o esporte em nossa cidade, porque esporte nada mais é do que saúde. E sem saúde não somos nada, né? Boa noite a todos. Vereador Walter, boa noite, obrigado por estar aqui. Boa noite, Lacerda. É um prazer muito grande novamente retornar ao debate aí junto à TV Câmara, né? Cumprimentar todos que estão nos prestigiando e assistindo, dizer que realmente o esporte é uma política fundamental, essencial, é um direito fundamental. Nosso prefeito, sem sombra de dúvida, investe nessa política desportiva e tenho certeza que nós vamos aprimorar cada vez mais o desenvolvimento tanto da criança, do adolescente e também ajudar, né, a manter a saúde com mais qualidade da terceira idade. Já que estamos falando de recursos que o senhor citou do município, o município investe, mas nunca é recurso suficiente para investir numa área tão importante, principalmente porque ela é uma área de inclusão e tira também jovens da ociosidade e, por que não dizer, tira o pessoal da terceira idade da ociosidade. Além dos recursos do município, é possível se conseguir mais recursos para aplicar no esporte? Até recentemente, Lacerda, falando em recursos, o prefeito Fabrício esteve em Brasília, acompanhado até de alguns vereadores, aqui conseguiu 3 milhões de reais, né, junto lá ao Ministério dos Esportes, com relação, inclusive, do nosso estádio do bairro das Nações, aqui em Balneário Camboriú, falando especificamente, para a reforma do estádio, aquele importante estádio que, infelizmente, estava com falta de manutenção e necessário fazer um aporte ali financeiro para que possa ser deixado mais em condições favoráveis e necessárias para todas as escolas, todos os munícipes poderem usar aquele estádio, aquele espaço, né, que é do município, para praticar esporte. Então, além dos recursos que o município tem, o prefeito Fabrício também, junto com o Carlos Humberto, está indo atrás de recursos da esfera federal, também estadual, para fazer o aporte em nosso município. Vereador Walter, além desses recursos, existem outras formas de buscar recursos, Existe, né? Nós temos, além do Ministério do Esporte, temos o Ministério da Educação, temos o Ministério da Saúde, que tem recursos para as políticas esportivas, tanto de alto rendimento quanto aquelas mais voltadas à dimensão amadora. Dizer sempre que o dinheiro nunca é suficiente, até porque nós tivemos uma redução drástica em âmbito nacional dos recursos voltados ao esporte. Sim. Tivemos um corte muito significativo, que isso traz um reflexo para os estados e para os municípios, porque o município ele consegue até um determinado momento. A nossa Fundação Municipal de Esporte tem um recurso próprio, que é aportado pelo nosso prefeito municipal, e o restante nós complementamos aí com as parcerias entre público e privado. Quando nós falamos de esporte, na cabeça do brasileiro vem a bola. Infelizmente, não sei se infelizmente ou felizmente, mas nós temos uma série de esportes que podem ser praticados dentro do município e incentivados pelo governo municipal. Entre eles o atletismo e outras áreas que excluem a bola. Mas o município, a partir de agora, ele vai figurar no cenário nacional com a bola. Só que não no futebol, mas numa outra modalidade. Participar da Série A do vôlei brasileiro. Quais os benefícios que isso vai trazer para o município, não só na área de divulgação, mas na área de qualificação, de inclusão do jovem ao esporte? Até falando eu entendo como o segundo esporte do brasileiro, né, do povo brasileiro, é o voleibol. E através de
de contatos, tanto do superintendente do esporte, do David Labarrica, bem como do nosso secretário de articulação, do vereador Omar Tumali, e também juntamente com o prefeito Fabrício, conseguimos agora ter uma equipe na Série A do voleibol feminino. Eu vejo isso com muitos bons olhos, porque é um incentivo, né? Hoje o futebol é o primeiro esporte, né, do povo brasileiro, é o esporte que mais é divulgado, que todo mundo, né, tem contato, mas o voleibol também. Então eu fico imaginando, né, o incentivo que todas essas crianças e jovens, que a partir do momento que teremos agora nessa temporada do voleibol da Série A nacional, uma equipe de Balneário Camboriú, cuja equipe os treinamentos serão no ginásio da Barra, né, na região sul, está sendo preparado para isso. Eu acho que o Fabrício, o prefeito, fez um golaço em trazer essa equipe para cá, sim. Trazer atletas de fora, profissionais, o senhor entende, vereador Walter, que pode ser um estímulo para que haja uma prática maior do esporte? Entendo, sim, Lacerda. Acho que não só é um estímulo, como é um incentivo gigantesco. Até porque nós vamos ter uma equipe profissional trabalhando e que vai estimular isso, podendo irradiar as redes públicas, estadual e municipal, para que nós possamos então fazer com que atletas não profissionais possam vislumbrar a possibilidade. E penso que aí nós temos que fazer um treinamento mais intensivo sobre essa questão, para que nós possamos, incentivando a trabalhar de jogos escolares, amadores, né, para que nós possamos então fortalecer o voleibol, não só o voleibol, como o futebol. Nós estamos agora recentemente discutindo com uma entidade que trabalha com o Muay Thai para incluir no JASC. Já conseguimos as 8 assinaturas dos 8 municípios, já está protocolado junto ao setor competente para que nós possamos então fazer com que mais essa modalidade possa ser oferecido na nossa comunidade e no entorno do estado todo de Santa Catarina. Já que o senhor citou os Jogos Abertos de Santa Catarina, Balneário Camboriú recentemente, nos últimos Jogos, teve uma excelente colocação, ficou, se não me engano, em 3º lugar. Isso significa que o esporte no município ele está sendo bem desenvolvido. E o que eu falei anteriormente, né, essa cultura de que a bola é o esporte, quando você pensa em esporte, você pensa em bola, isso nos Jogos Abertos de Santa Catarina são várias modalidades esportivas e que para chegar em 3º lugar é que tem pessoas aqui dentro que estão preparando esses atletas. Continuar estimulando outros esportes, mesmo colocando Balneário Camboriú em ascensão através do vôlei, os vereadores entendem que pode ser um caminho também, contratando novos profissionais nessas outras áreas, do atletismo principalmente? Eu entendo de forma até uma prioridade, né, que deve ser mantida aí, que está sendo conduzida com maestria aí pelo superintendente de esporte, o David, também a Mariana Dalvesco, que está fazendo um trabalho excepcional à frente lá como diretora do esporte da Fundação do Esporte. Como bem lembrou, no último final de semana, Balneário Camboriú ficou em 3º lugar, né, dos joguinhos de Santa Catarina, que foi realizado em Curitibanos, ficando atrás apenas de Joinville e Blumenau. Vejamos que é uma frente de Itajaí, que é uma cidade expoente, Lages, Joaçaba, Florianópolis. Então o incentivo está sendo feito. Então, precisa cada vez aprimorar mais. E vejo que estamos aí num caminho correto, mas podemos melhorar. Vejo sim, Lacerda. Nesse mês de aniversário do município, eu participei de algumas competições que, através da Fundação Municipal de Esporte, juntamente com as entidades que trabalham com a questão do esporte, várias modalidades, capoeira, Muay Thai, surf, né, fizeram aí uma série de atividades e espalharam pela cidade inteira no mês do aniversário. Quero aqui dar os parabéns a todos os organizadores desse evento, juntamente com o nosso superintendente, o David, que fez toda essa ponte. Por isso que eu digo, a política não é só vir do governo municipal. A política vem com as parcerias e essas parcerias são fundamentais para que nós possamos estimular e diversificar todas essas modalidades para o pleno desenvolvimento da criança e do adolescente. E penso que a terceira idade também deve ser incluída nessa questão desportiva, porque aí nós aliamos a questão do esporte, do lazer e a questão da saúde para a terceira idade também. Tá, nesses jogos que o vereador acabou de citar, não foi incluído os
da terceira idade? Foi só para jovens? Não teve um trabalho específico para isso? Nesse evento de aniversário da cidade? Deveriam ter pensado. Eu participei e vi muito a questão dos adultos e dos jovens participando. Capoeira, Muay Thai, estavam outras modalidades que eu participei. Dei uma circulada assim, em uma especificamente eu me concentrei mais. E nenhuma delas encontrou ninguém disputando acima da idade de competição? Os organizadores, né, que são de mais idade, que fomentam essas políticas no nosso município. Você entende que isso está errado? Se cria-se um evento inteiro para o município, fomentando o esporte, a gente esquece da melhor idade, como o senhor mesmo disse aqui ainda há pouco, melhor idade. Melhor idade. Mas eu entendo, vereador Walter, até também tive em alguns eventos, e a Secretaria da Pessoa Idosa, através da secretária Cristina, ela incentivou bastante, inclusive no mês de aniversário agora de Balneário Camboriú, teve vários eventos, inclusive na Praia Central de Balneário Camboriú, em diversos horários, até porque a melhor idade, ela gosta de ser bem cedo, né? Eles têm muito mais disposição, né, do que a gente, que é a melhor idade mesmo. Ou dorme menos, né? Mas quem circulava lá via... Inclusive, eu tive uma oportunidade, eu moro na região sul, sempre caminho na parte da manhã e eu faço a passarela. Uma manhã dessa, encontro lá em cima, olha, sem brincadeira, tinha umas 80 pessoas da melhor idade lá fazendo exercício em cima da passarela. Olha só. E encontrei lá a secretária da Pessoa Idosa, que é a Cristina, que a partir de segunda-feira não é mais, ela estará assumindo a Secretaria da Inclusão Social, né? Já agradeceu o trabalho que ela fez à frente daquela secretaria, foi um trabalho excepcional e divulgou, e o esporte levou lá para dentro muito mais saúde, né? Porque eles conseguem, através do esporte, cada vez mais viver melhor. Vamos falar um pouquinho, antes do intervalo, falando da terceira idade ainda, temos mais alguns minutos. O que podemos fazer hoje, especificamente, além dessas ações que já vêm sendo feitas pela Secretaria, para que haja um envolvimento maior do idoso em atividades, principalmente ao ar livre? Eu moro no centro, né? Então eu participo quando eu vejo uma movimentação da terceira idade envolvida na questão do esporte. As academias abertas também são um excelente instrumento aí, que o nosso prefeito também incentiva, estimula e cada vez amplia mais essa relação na nossa cidade. Então eu vejo que nós temos um envolvimento com a terceira idade, né? No mês do aniversário eu não visualizei porque eu estava no centro, eu fiquei concentrado na minha região, onde eu moro. E ali eu participei de algumas, mas realmente a secretária Cristina da terceira idade, eu participei lá do aniversário, algumas atividades, é bastante envolvida. Eu penso que o município tem políticas muito interessantes, tanto para as crianças, quanto para os jovens, para os adultos e para a terceira idade. Mas é aquilo que a gente coloca e nunca é suficiente, claro. Porque às vezes os recursos também a gente não consegue alcançar tudo. Por isso que eu acho importante, por isso que eu estou em conversa com o nosso superintendente para fazer uma parceria com a Univale, para que a Univale possa ceder toda a sua infraestrutura para que nós possamos melhorar o rendimento dos atletas que têm alto rendimento, para que eles possam ter atendimento nutricional, de fisioterapia, de médicos, de odontologia e de toda a estrutura desportiva que tem dentro da Univale em Itajaí. Nós já estamos numa negociação bastante acelerada sobre isso. Que bom, eu acho que o benefício nós vamos ver em pouco tempo, se essa parceria se firmar. Eu tenho um intervalo e voltamos na sequência com o nosso Câmara Debate. Eu estou com os vereadores Gelson Rodrigues do PSB e o Walter Baldi do PTB falando sobre esporte. Um instante só. Onde será investida a verba de educação este ano? E o transporte público? Vai mudar? Estamos preparados para o turismo neste verão? Não basta ter as perguntas, é preciso saber as respostas. Quem acompanha o que acontece na Câmara de Vereadores ajuda Balneário Camboriú a crescer. Sessões toda terça e quarta às 18h30 na Câmara, pela TV ou pela internet. Acompanhe também pela TV Câmara nos canais 20 e 39.5 da TV a cabo CCS ou pelo site balneariocamboriú.sc.leg.br. A EMASA continua investindo. Faça a sua parte. Na hora do banho, desligue o chuveiro ao se ensaboar e reduza o tempo embaixo da ducha. Economize água. EMASA e Prefeitura Municipal de Balneário Camboriú.
Estamos de volta com o nosso Câmara Debate, o tema de hoje esporte. Estou conversando com os vereadores Gelson Rodrigues do PSB e com o Walter Baldi do PTB. Falamos sobre o esporte de modo geral, a importância de se aplicar atividades em todas as faixas etárias, desde a criança, do adolescente, do adulto e da terceira idade, mas especificamente falando do esporte como uma ferramenta de inclusão e uma ferramenta de educação. É possível conciliar as duas coisas? Por exemplo, nós temos ginásios e escolas que têm ginásios aqui no nosso município. É possível conciliar o esporte, fazendo com que ele venha a ser um instrumento de aumento na frequência, aumento nas médias escolares? É possível um trabalho ser desenvolvido dessa forma, aqui no município? É possível e necessário, né, esse trabalho ser feito dentro das escolas, dos colégios dentro do município, até porque nós lembrarmos aí, falando da minha pessoa, quando jovem, ao colégio que eu estudava, que tinha uma quadra, você tinha mais vontade de estudar, né? Então, eu acredito que isso está Mas e as notas eram boas? Pois é, né? Na quadra? Muitas vezes a professora tinha que ir lá e buscar, está na hora de sentar para estudar. No meu tempo tinha um campo de futebol, agora a pergunta é se a gente não matava aula para jogar bola, aí não dava certo. Muitas vezes, mas é incentivo, né? Às vezes a pessoa não tem aquela vontade de frequentar o colégio, tendo lá onde se possa jogar o futebol, jogar o vôlei, jogar o basquete, praticar o atletismo. Então, acho que é muito importante, eu acho que dá de conciliar. E o pensamento do prefeito Fabrício nessa situação, sim, é de cada vez mais aprimorar e chegar cada vez mais próximo o colégio, o estudo do esporte. Eu acho que tem que andar na mesma linha, junto, porque sendo assim, as pessoas praticando esporte terão mais vigor, mais vontade, mais saúde. E tendo saúde, você vai conseguir ter mais questão de memória, né, vereador Walter? Acho que quando a pessoa está bem de saúde, a memória desperta. E através disso o esporte entra. O senhor pensa dessa forma, só acrescentando, as escolinhas particulares, principalmente de futebol, elas acabam, o clube de futebol, ele acaba fazendo isso. Para estar lá, você tem que ter uma boa nota. Pode-se fazer isso na escola, não só com futebol, mas qualquer modalidade esportiva, senhor. Eu penso assim que o esporte, na verdade, a política é o desenvolvimento pessoal e social e a disciplina. O esporte é fundamental, nós não conseguimos fazer uma inclusão no esporte se nós não tivermos esses princípios inseridos nesse processo de formação. Então, eu vejo que as escolinhas particulares, elas já batem muito nessa tecla de buscar não só um desenvolvimento pessoal e uma interação social, mas também uma disciplina. E, juntamente com a disciplina, vem a questão do respeito, de saber ouvir, de saber se portar, de saber participar, de saber perder, de saber ganhar. Então, tudo isso está incluído. E a educação, ela não pode fugir desse sistema. Sim. Então, é um casamento perfeito. Mas nós temos que conscientizar mais os nossos profissionais para buscar esses objetivos. Trazer mais profissionais para atuar nessa área. Os vereadores entendem como importante, e nós estamos falando aqui de trazer profissionais de um segmento específico, que é o vôlei, porque vamos estar atuando na Série A do Campeonato Nacional, mas trazer profissionais que tenham uma certa experiência para outras áreas. Atletismo, trazer para a área de esportes, outros tipos de esportes. Nós temos aqui a praia, tem muitos profissionais que também ensinam o surf e outras atividades. O município poderia estar investindo nesses profissionais também, ou isso foge às regras? Não, eu vejo com muito bons olhos, né? O município está incentivando. Inclusive, tivemos a Câmara de Vereadores, a nossa Casa Legislativa votou há menos de 90 dias aí, declarando um importante segmento do esporte em Balneário Camboriú, né, que é a CELD, que também fica lá na região sul, declarando de utilidade pública. O que isso significa? Onde vai poder fechar convênios com municípios, e lá tem as escolinhas de futebol, Lacerda, ele tem 7 ou 8 quadras lá, eu passo por lá todos os dias, é bastante alunos e um incentivo, e lá tem um atleta, que inclusive foi atleta da seleção brasileira, o César Prates, que tem a escolinha do futebol César Prates lá, com mais de 300 alunos de
5 anos a 12 anos de idade. Isso é importante e isso o município sim está olhando com bons olhos, está fazendo os aportes quando é feito o projeto, porque não adianta se declarar uma determinada associação, um determinado clube de utilidade pública desde que não tenha o projeto, né? Mas a CELD está sim colocando bons projetos, está angariando convênios para fazer a inserção desses jovens, né, que não têm condições de pagar, né, uma escolinha profissional, que realmente não é um preço barato, mas tendo o convênio consegue lá frequentar e praticar o esporte gratuitamente e, por que não, muito em breve se tornar um profissional. Vereador, Itajaí, na cidade vizinha, nós temos inclusive aquela área para o atletismo. Balneário Camboriú não teria espaço suficiente para o município desenvolver uma área para uma quantidade maior de esportes ser desenvolvido, como, por exemplo, uma pista de atletismo e outros esportes na área de atletismo? Eu penso que tem espaço, nós temos. E por que não pensaram nisso? Né? Não os vereadores do município até hoje. É que as questões, assim, nós temos que dar estrutura para as coisas que nós oferecemos hoje, e uma estrutura mínima, para que a gente possa realmente ser destaque. Por isso que Balneário Camboriú consegue se despontar, não só em âmbito regional, mas também nacional. Então, nós temos que ir buscando essas políticas. Nós temos um Conselho Municipal de Esporte que faz a triagem desses projetos, como o Gelson estava colocando. Porque não adianta você estar apto a captar recursos e não trazer uma contrapartida. Qual é a nossa contrapartida? É fazer a inclusão, é fazer com que as pessoas possam ter diversas modalidades e ofertas que o município vai aportar financeiramente. Então, acho que nós temos espaço, sim, se a gente pensar, até mesmo aonde nós temos o lado lá do Nova Esperança, o Centro Eventos, que está se desenvolvendo de forma gigantesca lá, nós temos espaço para lá, temos outros espaços no bairro das Nações, nós temos que melhorar a estrutura que é ofertada hoje na questão de esporte no município, porque não basta só construir. Olha o que nós estamos herdando nesse governo. Nós não temos manutenção há 8, 12 anos. Só pensar em construir, agora nós temos que ter uma política de conservação e de manutenção, né? Eu já estou protocolando um projeto de lei tornando obrigatórias as manutenções e os pequenos reparos no município, independente do prefeito que estiver, porque a gente pensa só em fazer o ginásio, só em fazer, por exemplo, você está em São Paulo nós temos piscinas olímpicas, sim, que é possível fazer isso no nosso município também, mas temos que priorizar as políticas, consertá-las, adequá-las e deixar em condições de funcionamento. Quando nós estamos falando de inclusão através do esporte, a visão inicial é que nós estamos falando para quem já está dentro da escola. Eu pergunto, nós temos vários ginásios, várias escolas que têm quadras, abrir para a comunidade de forma organizada. Os vereadores entendem que seria uma maneira interessante de aproximar a comunidade, de modo geral, ao esporte e à integração social? Com certeza. Eu até só para voltar um pouquinho no assunto do espaço ali, já respondendo a sua pergunta, Lacerda, mas do espaço, nós temos o estádio olímpico, né? Sim. Que é um estádio que pode se considerar olímpico, no bairro das Nações, que aí no primeiro bloco, inclusive, nós estávamos falando, o prefeito Fabrício conseguiu uma verba junto ao Ministério dos Esportes em Brasília de 3 milhões para, sim, dar a manutenção correta para que aquilo lá possa ser usado, porque bem lembrou o nosso vereador Walter. Infelizmente, nos últimos 8, 12 anos, foi pensado em construir, mas a manutenção foi zero, né? Nós temos o espaço, o ginásio olímpico, que seria um outro nome, também no bairro das Nações, onde tem um espaço lá de piscinas. É vergonhoso, Lacerda, a forma que está aquele espaço. Inclusive, o telhado, o forro, está caindo. Entendeu? E foi gasto uma fortuna para construir aquilo lá, mas não foi dado manutenção. Então, sem te dar condições de uso, ninguém vai fazer o esporte, vai praticar o esporte, né? Então, acho que isso tem que ser repensado, sim, em dar a manutenção. Ótimo projeto, vereador Walter, que tem que ser anual a manutenção, né? Tem que ter os pequenos reparos, tem que acontecer quando aconteça o estrago do equipamento, porque senão fica lá. Eu estava ouvindo essa semana, inclusive no Bom Dia Brasil, que nós temos 7.400 obras públicas não entregues, paradas,
né? E está tendo aquele lá que Brasil que eu quero, o Brasil tem 5.400 quebrados municípios, né? Então são mais de uma obra por município que não é entregue. Então isso não pode acontecer, ainda mais com relação ao esporte. E com relação à sua pergunta da... Sim, abrir esses espaços para a comunidade de uma geral. Teria que passar primeiro pela manutenção, não? Eu queria também. Eu queria até lembrar o número, mas eu tenho uma indicação, Walter. Uma das primeiras indicações que eu fiz quando assumi como vereador em 2017 foi para que os espaços públicos de esporte, os campos, né, de esporte que tem em Balneário Camboriú, fossem abertos aos sábados e domingos e também até às 10 horas de todos os dias à noite, para que não apenas os colégios, as escolas possam usar, mas sim a comunidade, né? Que não tivesse um valor de aluguel, tivesse lá sim um zelador daquele campo, para que entregasse a chave, fizesse um método de horário organizado, para que a comunidade pudesse usar. Usando isso para adquirir o esporte. O esporte é saúde, né? Com saúde todo mundo vai bem. O zelador, nós temos que são utilizados, do meu ponto de vista, de forma precária e muitas vezes usada de forma política, as associações de bairro, que poderiam ser responsáveis em fazer esse tipo de aferição e de controle do que tem no seu bairro. É uma forma de puxar as associações para uma atividade mais plena para a sociedade. Não sei se os vereadores entendem dessa forma. Acho que é uma boa ideia, né, Lacerda? Porque assim, vejam, o patrimônio público, o nome está dizendo, é do público, sim, não é do prefeito, não é das pessoas que estão na administração. Então nós temos que realmente abrir esses espaços de forma organizada e ordenada para não haver mais problemas de quebra-quebra, de manutenção e etc. Então, eu penso que as associações de moradores podiam fazer esse excelente papel, integrando a comunidade dos recursos que elas mesmas investem, aí vão incorporar isso como um patrimônio seu também, porque parece que o poder público constrói e aí depois de 1 ano, 2 anos está tudo arrebentado. Ninguém tem esta consciência, né, de ter esse cuidado, porque é para você e para os outros que vêm vindo. Então é público. Eu acho que acaba esquecendo que é bem isso, que o dinheiro dele está ali também. Né? Falta de consciência. Alguma coisa dele dentro da sua própria casa, né? Exatamente. Ele comprou, pagou, não, vou lá quebrar. Não é bem assim, né? Tem que zelar, se não tiver o zelo, mas eu acho que a ideia das associações, muito bem colocada, é importante que já une a associação do bairro para com o cuidado do centro comunitário que lá tenha, né? A maioria dos espaços no centro comunitário sempre tem ou um parque, ou um campo de futebol, ou um campo de voleibol, exatamente, de areia. Isso integra a comunidade, aproxima o presidente do bairro com a associação e aproxima o esporte da comunidade. E eu acho que isso muda um pouquinho até o conceito na hora de eleger alguém numa associação de bairro, porque você vai eleger alguém que realmente tem interesse em fazer pelo bairro. E não, como a gente sabe, infelizmente, né, ele é eleito por objetivos políticos, únicos, exclusivamente políticos, para representar um ou outro, mas sem pensar na coletividade. Pode ser um caminho, não sei se isso tem que vir através de algum projeto de vocês, ou coisa parecida, ou chamar eles aqui na Câmara. Não sei como é que os vereadores poderiam fazer isso. Como é que pode ser feita essa aproximação do governo, do executivo, com as associações? É possível fazer um projeto de lei de origem do legislativo, do vereador. Inclusive, eu me coloco à disposição aqui do Gelson para fazer em conjunto. Pronto, já estão aqui. Porque é possível, é uma ideia inteligente e interessante, porque envolve as pessoas no cuidado do poder público. Eu tenho mais um intervalo, nós estamos falando sobre esporte como um fator extremamente importante no processo educacional e de inclusão das pessoas numa sociedade, com os vereadores Gelson Rodrigues, do PSB, e com o vereador Walter Baldi, do PTB. Eu volto já. Quando eu pensei que havia chegado ao meu limite, encontrei um ânimo a mais. Quando eu já tinha esgotado todas as minhas energias, me deram uma força extra. Quando acreditava estar derrotado, ganhei um novo estímulo para conquistar a minha maior vitória. Viver é uma grande conquista. Ajude mais pessoas a serem vencedoras. Seja doador de órgãos. Avise a sua família. Ministério da Saúde. Governo Federal. Imagine um lugar de contrastes, com praias badaladas e praias agrestes.
Arquitetura moderna e história preservada. A natureza ao lado de uma cidade agitada. Turismo de negócios, esportes náuticos, compras, gastronomia, qualidade de vida, diversão noite e dia. Eu amo esse lugar. Eu amo BC, Balneário Camboriú. Para visitar ou para morar, o seu melhor lugar. Estamos de volta com o nosso Câmara Debate. Os vereadores que estão hoje conversando sobre o tema que é esporte é o vereador Gelson Rodrigues, do PSB, e o vereador Walter Baldi, do PTB. Falamos sobre vários aspectos de inclusão, da primeira, da terceira, da melhor idade, da adolescência, enfim, do ser humano de um modo geral, através do esporte. Falamos também da manutenção, no último bloco, a dificuldade que é a manutenção dos prédios dos nossos ginásios aqui há muito tempo, e isso gera um custo muito alto e a dificuldade de se fazer a manutenção preventiva, vamos dizer assim. Mas tem um outro fator na cidade que carece muito de manutenção, que são as academias ao ar livre. Não só ela, como os parquinhos, onde as crianças podem ter atividade de lazer, diversão e esporte, que estão, em sua grande maioria, abandonadas. Cria-se espaço público para interagir, para que as pessoas possam fazer suas atividades e não se dá manutenção. O que fazer para resolver esse problema? Olha, Lacerda, eu concordo, né, com relação à manutenção. Foi se deixado muitos anos de fazer a manutenção em vários equipamentos, principalmente nos parquinhos, nas academias ao ar livre que foram instaladas em diversos municípios em Balneário Camboriú, né, foi colocado lá equipamentos e não foi dado a sua devida manutenção. Vejo agora, né, nós estamos aí com 1 ano e meio do novo governo, nessa nova gestão, da gestão Fabrício Oliveira, onde está sendo feito um trabalho diferenciado. Inclusive ontem, estava passando eu no bairro da Barra, lá na Praça da Figueira, mais especificamente, estava lá toda a Secretaria de Obras envolvida na reforma daquele importante meio de praticar esporte, que é o parque que tem lá. Lá tem um parque, uma academia de ar livre, tem parquinho para as crianças, tem também umas quadras de futebol, de vôlei, 2 quadras de vôlei, e estava sendo feita uma reforma geral, né? Tenho conhecimento também que lá é um início, será feito na cidade toda esta reforma, mas realmente é necessário de que passe fazendo a reforma ontem, daqui 30 dias tem que passar lá ver se tem alguma coisa quebrada, daqui 60 dias novamente, para não deixar que vire 1, 2, 3 anos e aquele equipamento não possa mais nem ser reformado. Acabou de ter que pegar o equipamento e jogar fora porque não foi dado o cuidado que deveria ter sido. Pois é, vereador. E aí, vereador? Tudo passa por políticas. Nós temos que criar uma consciência e uma política de manutenção e pequenas reformas. Eu trabalhei no Estado junto com o Gelson, e nós tínhamos, e o prefeito agora eu acho que já vai conseguir, ou já conseguiu, ter uma equipe permanente. Uma equipe, nem que seja terceirizado, permanente, para fazer a manutenção desses equipamentos públicos, porque eles carecem de cuidados. Nós temos que verificar assim, às vezes o vereador recebe, tem um buraco, faz uma indicação para tapar o buraco. Da mesma forma, os equipamentos, nós precisamos, as academias, os parquinhos, né? Precisamos ter esta consciência. Balneário Camboriú já avançou significativamente em termos de equipamentos públicos, agora precisamos conservar e manter esses equipamentos para estar à disposição da comunidade. E o prefeito, se não me engano, já está discutindo isso na prefeitura, através de uma equipe para, eu não sei se é dentro do planejamento, de ter uma equipe realmente que pense na prevenção e na manutenção desses equipamentos públicos. E eu acho que já é tempo, nós estamos sentindo isso nesse governo, porque nós temos que consertar o que está se quebrando, ou temos que trocar o equipamento por não ter mais condições de fazer uma pequena reforma. Nós falamos do esporte como inclusão, e quais as políticas hoje no município para as pessoas com necessidades especiais? Temos políticas esportivas sendo desenvolvidas? Temos políticas sendo desenvolvidas, inclusive tivemos uma comemoração agora 54 anos de Balneário Camboriú, inclusive uma atleta Javelin, né, que inclusive é do partido do
do nosso... Não, do partido do vereador Patrick, né? Do PDT. Sim. Do PDT, que ela recebeu a medalha no esporte, né, paraesportivo como a melhor do Brasil, inclusive, entendeu? E esteve aqui recebendo uma moção do vereador Patrick, também do vereador Nilson Probst, como sendo a melhor. Então, Balneário Camboriú, sim, tem olhos, né, bem diferenciados para a questão da inclusão, para a questão da modalidade paraesportiva, né? Temos também uma visão, conversando com o superintendente de esporte, o David, ele está com uma novidade, não vou colocar aqui agora porque ele não me passou ainda na integralidade, que é direcionado, inclusive, para o paradesporto, né? Que em breve ele estará colocando um projeto, né? Estará enviando para a Câmara esse projeto, para que nós, vereadores, verificamos se é favorável ou não, para direcionar ao paradesporto em Balneário Camboriú. Temos, é só entrar no portal lá da Fundação Municipal de Esporte. Antes do programa eu verifiquei, nós temos algumas modalidades só para portadores de necessidades especiais, são 4 ou 5 modalidades que nós temos. Então, claro que temos que ampliar ou melhorar mais. Eu acho que o problema é sempre a quantidade. Nós não conseguimos abarcar todos e tudo. Então, nós temos que pensar, as que temos, se está funcionando bem, permanecem. Se carece de uma reestruturação, fazermos a reestruturação para conseguir incluir outras modalidades que é possível. E o município investe, sim, nessas políticas. Agora, com relação a isso, eu percebo que as nossas academias ao ar livre não tem nenhum equipamento específico para alguém que tem uma necessidade especial. Inclusive, a própria acessibilidade é difícil. Não foi pensado nisso também? Inclusive, os parquinhos para crianças que têm algum tipo de necessidade especial? É necessário rever esse... Porque isso é público. Se é público, você não pode ter limitado. Tem que ter acessibilidade. E eu não conheço nenhum que tenha acessibilidade e que tenha um equipamento específico para alguém que tem uma necessidade especial. Realmente é necessário. Dentro dessa política nova, o que os vereadores pensam? Veja assim, Lacerda, a gente começa a perceber todos os espaços públicos. Se nós olharmos a Câmara Municipal de Vereadores, nós tivemos que entregar a premiação, né, a homenagem, lá subindo as escadinhas ali, saindo do plenário, porque não tinha. Eu estava dentro da universidade, que é uma instituição filantrópica e é aberta ao público. Eu fui assistir uma palestra e o palestrante mandou fechar os olhos, todo mundo fechou. E aí, quando eu vi, tinha uma pessoa de cadeira de rodas lá em cima, no auditório do Bloco 7, palestrando. Eu disse, como é que essa pessoa entrou com a cadeira de rodas? Fiquei imaginando. Ele não era, ele só simulou essa situação para ver como nós temos que pensar, sim. Temos que pensar nos parquinhos, temos que pensar nas academias, porque isso é uma questão que não é mais uma questão assim, diferente. É uma questão de política, de necessidade. Então, temos que pensar a cidade para todas as pessoas. E a Prefeitura, eu acho que tem esta vocação, e com o nosso prefeito Fabrício, eu acho que tem essa sensibilidade, vamos encontrando. As pessoas, às vezes, já querem que arrume de um dia para o outro, isso não é possível. Porque isso tem que ter toda uma estrutura de política de cidade, de urbanidade, entende? Para que nós possamos rever essas coisas que até o Ministério Público hoje nos cobra em todos os locais, em todos os setores. Pois é, estamos falando de reformas, inclusive de muitas reformas que são necessárias. E os vereadores citaram aqui, principalmente os ginásios, citou ali o campo de futebol, que é aquele que tem no Bairro das Nações. Nessas reformas, já não pode se pensar também nisso, já fazer uma adaptação? Já que vai mexer, mexe um pouquinho mais, né? Eu acredito que com certeza, Lacerda, os projetos das reformas já vão constar a acessibilidade, inclusive a compra de equipamentos direcionados a pessoas portadoras, né? Que tenham necessidade especial de praticar o esporte, desde do jovem até a pessoa da melhor idade também. E vejo que até é um bom projeto, vereador Walter, que podemos elaborar, tornando-se obrigatório. Quando acabar, eu saio candidato da próxima eleição a vereador aqui, porque eu já dei um monte de ideia para eles. Né? Tornando-se obrigatório. Vote em mim nas próximas eleições para vereadores. Tornando-se obrigatório em todas as academias de ar livre terem os equipamentos direcionados às pessoas que tenham necessidade especial para praticar o esporte. Acho que é importante, né? Até daqui a pouco estamos aqui
falando bobagem, talvez já tenha um projeto direcionado a isso, né? Até me comprometo a levantar e verificar. Acabei de receber uma informação que já tem um projeto direcionado. Já temos, então, já estamos aí, né? Era desconhecimento de nós aqui, vereadores, de que, mas que bom, é isso aí. Já temos uma visão, né? Isso é, como diz, as novas ideias, né? Que sempre é cada dia mais, e até nos surpreende, né? Pela velocidade que é colocada em prática. Olha, eu quero dar aos vereadores agora, no final do programa, em média uns 2 minutos para cada um, antes da gente se despedir, e quero fazer a pergunta que eu tenho feito ultimamente aqui, para os vereadores que aqui participam. Se o vereador, neste momento, fosse o prefeito da nossa cidade, 2 minutos para responder, o que faria pelo esporte da nossa cidade? Pode começar, quem quiser, depois a gente se despede. 2 minutos, a Rafa vai cronometrar ali. Pode ir lá. Se fosse prefeito hoje, vereador Gerson, vou começar pelo senhor. O que o senhor faria pelo esporte da nossa cidade? O que o senhor mudaria? Olha, eu, né, se prefeito fosse, né, incentivaria o esporte na sua essência, né, desde da escola, né, através de profissionais, né, da educação física, fazendo um convênio com as universidades. Poderemos aqui em Balneário, falando de Balneário Camboriú, o prefeito de Balneário Camboriú, né, trabalharia um bom convênio com a Univale, um bom convênio com a Avantes, um bom convênio com a UDESC, para que fornecesse os profissionais necessários da educação física para dentro dos colégios, né, tornaria a essência do esporte lá, quando a criança entra de 6, 7, 8 anos, para criar gosto pelo esporte, porque dali, quando a pessoa se identifica com um determinado esporte, né, ela vai seguir naquilo lá. E a pessoa tendo vontade de praticar o esporte, ela vai ter vontade de estudar, ela vai ter uma saúde muito boa e, consequentemente, tendo uma saúde muito boa, ela vai ter uma cabeça boa. E a pessoa estando com a cabeça em paz, estando feliz, praticando esporte, a educação, a saúde vem atrás. Então, eu incentivaria, se o prefeito fosse, na essência, dos 5 aos 10 anos, quando as crianças estivessem encontrando qual esporte iria praticar, e identificasse apenas esporte para cada criança, estaria ótimo. Acho que dali para frente seria muito mais tranquilo, que estaria com educação. Acho que eu trabalharia o esporte dentro dos colégios dos 5 aos 10 anos. E o senhor, vereador, se fosse prefeito hoje, o que faria pelo esporte da nossa cidade? Se eu fosse prefeito de Balneário Camboriú, eu também investiria na educação com o esporte casado. Eu cito São Paulo como exemplo, Mato Grosso como exemplo, onde as escolas são, além de ter uma estrutura física gigantesca, tem um aparato de instrumentos esportivos com piscinas olímpicas, com pistas de atletismo, com pistas de skatismo, várias modalidades sendo ofertadas. É como se fosse uma instituição só voltada para o esporte, mas acoplado à estrutura educacional. E, sem sombra de dúvida, nós não podemos, assim, ficar na contramão das universidades, das instituições de ensino superior. Elas contribuem muito, a Univale contribui, a Avantes contribui, a UDESC contribui. Nós temos que explorar em demasia essas instituições que hoje estão na nossa cidade. Então, e ter profissionais, ter uma política de entidades que possam ampliar as ofertas, mas com projetos, né, juntamente com a educação, para que nós pudéssemos, então, fazer um esporte na área da criança, do adolescente e do jovem, né? E a terceira idade também não poderia ficar de fora. Então, isso realmente requer um planejamento e uma reestruturação na concepção da política desportiva no nosso município. Quero agradecer aos vereadores e dar 30 segundos para que se despeçam dos nossos telespectadores. Obrigado, vereador Gelson. Eu que agradeço, Lacerda, agradeço também esse importante debate sobre esse importante tema que é o esporte, né? Como só volto a falar, o esporte é saúde, né? A pessoa que pratica esporte, consequentemente, ela tem saúde. Então, vejo aí que estamos aí vivendo um novo momento do esporte em nosso município, né? Agora estaremos na Série A do voleibol feminino. Temos também já participando do futebol profissional, que é o Barra, que é daqui de Balneário Camboriú, né? O seu CNPJ é Balneário Camboriú, então é o time de Balneário Camboriú. Então eu vejo que é uma nova realidade para o esporte e agradecer aí a nossa participação,
excelentes perguntas, excelentes iniciativas, ideias que o Lacerda nos trouxe aqui na noite de hoje. Agradecer também ao nosso vereador e amigo Walter aqui por mais uma vez estarmos participando do Câmara Debate. Vereador Walter, obrigado, uma boa noite. Obrigado a todos que nos assistem, uma boa noite. Sempre é um prazer muito grande participar desses debates, porque realmente é o alicerce de uma estrutura pública e de políticas que nós precisamos realmente cada vez mais aperfeiçoar e aprimorar. Nós nunca vamos chegar no nível de excelência, porque o bom do ser humano é que a gente tem que estar sempre se questionando, sempre se reinventando. E o poder público ele precisa se desburocratizar. Nós precisamos liberar mais, nós precisamos ter mais pessoas de outras áreas trabalhando nesta política desportiva em conjunto com a educação. É muito difícil, às vezes, fazer as contratações, porque às vezes tu te esbarra com a lei, tu te esbarra com a burocracia e você não consegue avançar o que talvez o nosso prefeito gostaria de fazer, porque há uma série de responsabilidade que o agente político tem em relação a isso. Então eu fico muito feliz sempre de participar da TV Câmara e desses debates, porque me enriquece muito e assim a gente troca ideias e cresce cada vez mais. Obrigado, então. Obrigado aos vereadores. Obrigado a você que nos acompanhou. Eu quero lhe fazer um convite para continuar acompanhando a programação da nossa TV Câmara. Um grande abraço e até o próximo programa.